Graça e paz, povo de Deus. Vamos dar continuidade do capítulo de Gênesis capítulo 16, onde vamos terminar esse capítulo. Falamos no anterior do capítulo 16, agora vamos terminar esse capítulo 16, aonde que eu disse que vai ter coisa surpresa chegando aí. Preste bem atenção que as coisas vai mudar agora, todo o cenário vai mudar. Aqui no livro de Gênesis capítulo 16, versículo 7, vai falar: e o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho para Suar. E ele diz: Agar, serva de Saraia. Aqui logo na frente, Deus depois vai mudar o nome de Sara. Aqui está falando de Saraia, que é a esposa de Abraão. De onde tu vieste, para onde vai? E ela diz: eu fujo da face da minha senhora Saraia. E o anjo do Senhor lhe diz: volte a tua senhora e sujeita-te debaixo das suas mãos. E o anjo do Senhor diz: eu multiplicarei a tua semente tão excessivamente que não será contado por seu grande número. E o anjo do Senhor lhe diz: e eis que tu está com filho, gerará um filho, chamará o seu nome Ismael, porque o Senhor viu a sua aflição, e ele será homem selvagem. Na sua mão será contado todo homem, e na mão de todos os homens contra ele, e ele habitará na presença de todos os seus irmãos. Meus amados, preste atenção, que eu tenho algo de Deus para passar para vocês. Aqui a gente observamos em Gênesis capítulo 16, Gênesis capítulo 16 e o versículo 7, a gente vai prestar bem atenção. Preste bem atenção o que eu tenho para dizer para você. Aqui Sara expulsa Agar lá do convívio entre eles. Agar sai de lá. Quando Agar sai, Agar sai grávida. Agar sai gerando um filho de quem? De Abraão. Meus amados, preste bem atenção no que eu vou falar. Quando Sara expulsa Agar do acampamento ali, e Agar sai com filho, só que no meio do caminho, Agar começa a fazer a lamentação para Deus. Agar começa a lamentar a justiça, como ela vai criar esse filho, como ela vai criar, porque, meus amados, presta atenção, naquela época a mulher já não tinha honra. Imagina com um filho. Qual homem que ia pegar uma mulher ainda grávida naquela época? Fala pra mim. Ninguém. Então aquela mulher, a única maneira que Agar poderia ter é pedir ali em porta. Agar poderia ter o filho e virar uma prostituta. Eu só sei de uma coisa, meus amados: era impossível de Agar tinha sucesso nessa caminhada. Mas, preste atenção, mas a misericórdia do nosso Deus, Ele vem para Agar. Ele vem para Agar. Sabe por quê? Porque, preste atenção, Agar não forçou Abraão se deitar com ela. Agar não forçou nada disso.
quem forçou Agar se deitar com Abraão foi a Sara. É a Sara que forçou. Agar simplesmente, como era serva de Sara, obedecia. Só que essa promessa, meus amados, essa promessa que Agar leva no ventre, essa promessa pertence, presta atenção, pertence a Abraão. Porque Deus falou para Abraão que ele ia ser pai de uma grande nações. Só que onde a promessa de Deus, ele é fiel. A semente de Abraão estava com Agar ali. A semente da promessa estava com Agar. Só que, meus amados, presta atenção, através dessa grande besteira que Abraão fez, aí o anjo do Senhor fala assim: volta e se humilha perante a tua serva. Por que o anjo manda voltar? Por quê, meus amados? Porque os humilhados serão exaltados. Presta atenção, e o anjo falou assim: agora o nome dele, quando nascer, vai ser Ismael. Ele vai ser uma grande nação. Quem falou isso? Foi o anjo que falou. Você sabe, meus amados, através do erro de Abraão, até hoje é uma briga. A Cisjordânia contra Israel. Porque a Cisjordânia vai dizer que Ismael é o primigenitude, que Ismael tem parte de todo Israel. Porque a promessa ali foi para quem? Para Ismael, porque ele é o primigenitude. Porque naquela época o primeiro que vale. Mas nosso Deus fez a promessa para Abraão e para Sara. Só que, meus amados, nosso Deus, ele opera do jeito dele, da maneira dele. Deus continua sendo Deus. E Deus levanta duas nações: a nação da Cisjordânia e a nação de Israel. Essas duas nações, ela está lá, pertence, eles são uma briga, são um conflito, porque um quer um território de outro e outro quer o território de outro. Mas por quê? Porque mais do erro de Abraão. Mas pela semente, a promessa de Deus, Deus é fiel. Deus é fiel e é justo. Quando Agar volta e se humilha ali, e o que acontece? Agar fica ali, Ismael cresce. Quando Ismael cresce, e logo a promessa aparece, Sara começa a ficar grávida, e ali já não existia mais aquele convivência. E ali Agar sai com bens, Agar sai com posse, entendeu? Agar sai ali com Ismael para outro território, outras bandas, mas sai debaixo da proteção de Deus, porque a promessa de Deus se cumpriu também na vida de Agar. Por quê? Se cumpriu na vida de Agar. A promessa não era para Isaac ali? Sim. Mas por quê? Porque o erro de quem? De Abraão. Deus, como Deus, ele é justo e Deus é fiel. Você imagina, meus amados, o que imaginaria? O que Deus ali
Porque Deus, ele não esconde nada de ninguém. Deus poderia esconder essa passagem aí, dizer, olha, Moisés, não escreve esse livro aí, não escreve essa passagem. Mas Deus, ele é justo, Deus é fiel. Deus mandou que Moisés escrevesse essa passagem. Porque você imagina, uma mulher sai grávida. E que Deus é esse? Você entendeu? Que Deus é esse? Uma mulher sai grávida, a semente de Abraão. Você entendeu? Mas nosso Deus, ele é justo. Mesmo com o erro de Abraão, Deus multiplicou 2 nações. O que eu tenho a dizer hoje para você, meus amados, quando Deus está no negócio, quando Deus tem algo na sua vida, quando Deus prometeu, pode ter certeza de uma coisa. Pode ter certeza de uma coisa: o homem pode errar, mas Deus nunca erra. O homem pode errar, mas Deus nunca erra. O homem erra, mas Deus nunca erra. Abraão errou porque desobedeceu a Deus e pagou alto preço. Até hoje há uma briga, porque quem é o primeiro? É Ismael ou Isaac? Qual é o primeiro? Qual tem? A lógica, a gente for analisar a lógica, meu irmão, os dois têm parte, sem sombra de dúvida. Porque Deus falou que ia abençoar Ismael e Deus falou que ia abençoar Isaac. Então, 2 nações. Você entendeu o que eu quis dizer, meus amados? Porque o nosso Deus é isso. Não importa os seus erros, não importa, você errou, pede perdão. Pede perdão. Pode ter certeza que o nosso Deus, ele é fiel. Sabe por que o nosso Deus é fiel? Porque, meus amados, ele mandou Jesus na cruz. Jesus comprou todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todos os nossos problemas. Jesus comprou na cruz do Calvário. Ele morreu e ressuscitou. Então, meus amados, é só nós se entregar. Ainda estamos vivendo no período da graça. A graça foi um alto preço, foi pago na cruz. Ainda Jesus é o nosso advogado. Preste atenção, ainda Jesus é nosso advogado. Que você errou perante Deus, ainda existe a salvação. Da mesma maneira que Deus perdoou Abraão, ele pode te perdoar, você homem, você mulher, você jovem. Pode ter certeza disso. Volte para os caminhos do Senhor. Volte, coloca todas as suas aflições, a sua dor, a sua angústia. Da mesma maneira, quando Agar saiu angustiada, porque foi injusta com ela, porque ela trabalhou, ninguém não permitiu, ela não pediu para gerar um filho, mas Deus ouviu a aflição de Agar. Você entendeu? Deus viu a aflição de Agar e Deus mudou a história de Agar. Meus amados, preste atenção. O nosso Deus pode mudar a nossa história. Basta crer, confiar, tenha fé. Da mesma maneira que Abraão teve fé, mesmo que Abraão errou, com as suas atitudes, mas Deus foi fiel com Abraão. Que eu tenho a dizer para você hoje: Deus é fiel na sua vida. Deus sonda o seu coração, Deus sonda a sua mente. Quem sou eu para julgar você? Quem sou eu? Só o nosso Senhor Jesus Cristo, que tem um poder para te julgar e tem um poder para te perdoar. Eu sou igual a você, meus amados, eu sou pecador igual a você. Eu sou de carne e osso.
Eu só quero que você saiba de uma coisa: ainda é esperança na sua vida. Pode ter certeza, Jesus está aguardando você de volta. Volte para a casa do Senhor, volte, reconcilie com o Senhor, da mesma maneira que Agar voltou, reconciliou com Abraão, com a Sara, e ela saiu abençoada. Volte para a casa do Senhor, porque Deus tem o melhor para te oferecer. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.